This is a picture Esta é a foto de São João no Laterano. Lateran. Agora, São João no Laterano é a principal igreja de Roma. The main church in Rome. Não é São Pedro. São Pedro é onde o Papa está ativo e faz a maioria das suas coisas. Mas aqui é onde o Papa é coroado. É aqui onde ele fala ex cátedra. Mas percebam que o nome é São João. St. John's. Lembram-se que ele disse sobre o segredo de São João dos Templários e como eles eram os joanitas ou joãozinitas, se você prefere. If you like. O vinho da sua fornicação, a mãe das igrejas, Of the churches. Mater Ecclesiae. Ecclesia. Apocalipse 17:5 diz que ela é a mãe das prostitutas. Apocalipse 18:7 diz: Eu me sento como rainha, eu não sou uma viúva e eu não lamentarei. E Isaías 47:8 diz: Eu sou, está falando de Deus, e não há outro além de mim, e eu nunca serei uma viúva ou sofrerei a perda dos filhos. Então, se as igrejas se separassem dela, talvez elas os recuperem uma vez mais. Eu não perderei, diz ela. Dominus Iesus. Outras igrejas não são nossas irmãs. O Vaticano insiste. Dia 5 de setembro de 2000, no jornal, uau, a Igreja de Roma preenche todas as profecias. Precisa ficar claro que a Igreja Santa, Apostólica e Única, a Igreja Católica Universal, não tem irmãs, mas é a mãe de todas as igrejas. Foi o que o cardeal Ratzinger disse. O cardeal Ratzinger é o chefe da Fundação sobre a Doutrina e Fé, que antigamente era conhecida como Inquisição. A definição de incredulidade, heresia, apostasia, não há nenhuma ofensa maior do que a heresia, e, portanto, ela deve ser eliminada com fogo e com a espada. Aqui o Catecismo Católico diz: a incredulidade é a negligência da verdade revelada, é a recusa espontânea de concordar com ela. A heresia é a negação obstinada após o batismo de alguma verdade que deve ser crida com fé divina e católica. Assim, se o Papa diz alguma coisa e você diz, eu não creio, você é um herege. Você deve ser eliminado com fogo e espada. Bem, os protestantes dizem, eu não quero aceitar isso, eu não vou crer nisso. E então, o protestantismo não é uma religião, nunca foi uma religião. Tudo que se pode dizer sobre ele é que ele é uma forma de estupro e furto, usando máscara de religião. Havia um problema ali. O Concílio de Trento, convocado pelo Papa Paulo III, entre 1543 e 1563, se reuniu em 3 sessões. Os protestantes estavam presentes durante a segunda sessão. Eu vou falar mais sobre isso em uma outra palestra. Mas é fascinante ver que o concílio reafirmou as doutrinas disputadas pelos reformistas. Cada uma dessas doutrinas. E houve uma razão específica por que eles fizeram isso. Porque a reforma perdeu no Concílio de Trento. É uma história fascinante, mas é longa demais para contar agora. As doutrinas reafirmadas foram transubstanciação, isto é, que o corpo de Cristo literalmente é formado durante a missa. As doutrinas reafirmadas foram, primeiro, a transubstanciação, isto é, que o corpo de Cristo era literalmente formado durante a missa. Em segundo lugar, justificação pela fé e obras. Terceiro, a missa medieval. Quarto, os 7 sacramentos. Quinto, o celibato. Sexto, a doutrina do purgatório. E vocês vão perceber que essa doutrina aparece nas versões modernas da Bíblia. 7, as indulgências foram reafirmadas. E o poder papal foi aumentado. Agora, todo o poder residia em um homem. Então, depois do Concílio de Trento, verdadeiramente todo o poder residiu em um homem. E verdadeiramente o Papa representa o homem do pecado, a transgressão da lei. Mas, e se você mudar a lei? Você não apenas a transgride, mas você tem a audácia de mudá-la. Então aqui, nós temos um sistema completo, como a Bíblia diz que seria. Transubstanciação. A maravilhosa dignidade dos sacerdotes em suas mãos, como no ventre da bendita Virgem Maria, o Filho de Deus se torna encarnado.
Vejam o poder do sacerdote. A língua do sacerdote é capaz de criar Deus de um pedaço de pão. E isso é maior do que criar o mundo. Vejam que eles se sentem muito bem com isso. Se qualquer pessoa desejar que no sacramento da Sagrada Eucaristia estejam contidas verdadeiramente, realmente, substancialmente, o corpo e o sangue, juntos com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, e, consequentemente, todo o Cristo, mas diz que ele está ali somente como um sinal, uma figura, uma metáfora, que ele seja anátema. Aí está o problema. Eu não vou concordar com isso, porque Jesus Cristo foi sacrificado, porque por um sacrifício ele aperfeiçoou para sempre a todos aqueles que são santos. Hebreus 10, 14. Então eu tenho um problema com esta declaração, de que quando nós celebramos a missa no sentido católico romano, isso não significa lembrar o Senhor até que ele volte, mas é o vinho da sua fornicação, certo ou errado? E aqui está o que ele faz. Ele prega Jesus Cristo na cruz para sempre. Jesus fica lá por todo sempre. Ele é crucificado várias vezes. Ele é crucificado várias vezes. É por isso que o seu símbolo também é o crucifixo, porque é lá que eles querem que Jesus fique, na cruz. Mas o meu Jesus não está mais na cruz. Ele está no céu e ele vai voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Lembram-se da questão do perdão dos pecados? Em Lucas 5:21, blasfêmia. Se você diz que um homem pode perdoar pecados, perdão dos pecados, o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Ele disse ao paralítico, eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Jesus provou que ele tinha essa autoridade. Mas o sacerdote tem o poder das chaves, ou o poder de libertar os pecadores do inferno, ou de torná-los dignos do paraíso e de transformá-los de escravos de Satanás em filhos de Deus. E o próprio Deus é obrigado a aceitar a decisão dos seus sacerdotes de perdoar ou não perdoar. Essas são doutrinas de vinho da fornicação. Maria como a mediatriz, e agora Jesus desaparece. Em 1854, o Papa Pio IX declarou que Maria era imaculada. Em 1951, ele, o Papa Pio XII, definiu e declarou a doutrina da assunção corpórea de Maria. O pecador que se aventura a vir diretamente a Cristo pode vir com temor e apreensão da sua ira, mas que ele empregue a mediação da Virgem com o seu filho, e ela tem somente que mostrar ao filho os seios que o amamentaram, e a sua ira imediatamente desaparece. Que doutrina estúpida! É realmente revoltante. E eu poderia lhes mostrar os slides da Caverna do Leite. Quantos aqui já ouviram falar da Caverna do Leite em Belém? Onde o leite de Maria é esguichado contra as paredes e é um lugar sagrado autenticado pelo Papa. Isso não passa de um ritual de fertilidade pagão. Imaginem um filho hoje, se a sua mãe está zangada com ele, ou se ele está zangado com a mãe, e ela lhe mostra os seios. Ele pensaria, mãe, você ficou doida? Isso é o paganismo, isso é um culto de fertilidade. Essas são declarações dos santos católicos. Ele cai e se perde e não recorre a Maria. Maria é chamada o portão. Vejam, Jesus diz, eu sou a porta. Não há outro caminho. É isso que diz Jesus, o portão do céu, porque ninguém pode entrar no reino bendito sem passar por ela. O caminho da salvação não é aberto a ninguém a não ser através de Maria. A salvação de todos depende de seus favores benditos. Aquele que é protegido por Maria será salvo. Aquele que não é se perderá. A nossa salvação depende de ti. Deus não há de nos salvar sem a intercessão de Maria. Bem, digam-me, isso não é o vinho da sua fornicação? O Papa disse, Maria deve ser uma deusa.
Maria soll Göttin werden. Then the Então, o dogma da Assunção. Assumption, we don't E nós já falamos sobre isso. Eu só estou mostrando para vocês agora no Apocalipse para ver como tudo se encaixa. these issues already. A tradição, a infalibilidade das Escrituras, a tradição, a infalibilidade das Escrituras. Bonaventura Himwand, que é o porta-voz do Papa, disse que o Papa é infalível. A Bíblia, nós já falamos sobre isso, With this issue, o índice dos livros proibidos, o Textus Receptus é proibido, mas a versão jesuíta não é. but the Jesuit version is not. Bem, nós já falamos sobre essas questões. Nós tivemos uma palestra inteira sobre isso. Não é tudo isso o vinho da sua fornicação? Isso não faz de Jesus menor do que de fato ele é? A Septuaginta foi feita na Biblioteca de Alexandria. Aqui está esse teólogo, Paul Nitter. Quem que ele é? Paul Nitter serviu como missionário da palavra divina antes de assumir a posição na Universidade Xavier, em Cincinnati, onde ele é atualmente o professor de teologia. Ele estudou na Pontifícia Universidade Gregoriana. Esta é a maior universidade jesuíta de Roma. E ele estudou com Karl Rahner. Karl Rahner era o jesuíta que foi posto em cargo de fazer todas as igrejas se sujeitarem mais uma vez a Roma. Bem, nós vamos falar sobre isso numa outra palestra. E ele escreveu um livro, por nenhum outro nome. E no livro, ele mostra que você pode se salvar do jeito que você quiser, da maneira que você quiser. Não importa o que você crê para ser salvo. Vejam, isso não é o vinho da sua fornicação? A religião mundial, os sinais maçônicos, o Dalai Lama, as cruzes tortas. Vocês sabiam que esta aqui é a mesma cruz que os satanistas usam? Vejam como Jesus está magro nela. Vejam o sinal de V, o triângulo maçônico em cima da cruz torta. Isso é a adoração de Lúcifer. E eles usam IHS, eles dizem que significa Jesus Hominum Salvator, Jesus Salvador dos homens. Mas alguns dizem que significa a seu serviço. Não, significa Isis, Horus, Seb, a trindade egípcia. Se você olha no pátio externo, trata-se de um círculo dentro de um círculo, uma roda dentro de uma roda. E os 8 aros representam o sistema solar, ou as divindades solares, com Osíris parcialmente do lado direito no meio. Isso é fascinante. Aqui está Mitra matando o touro, a vitória sobre o mal. Lembram-se que isso é esotericamente definido como Jesus. Aqui está a estrutura do culto, membros através de uma série de 7 graus, cada um deles tendo um símbolo especial e um planeta tutelar, do mais baixo até o mais alto. Aqui está Córax, o corvo, representante de Mercúrio, ninfos, notem isto, interessante, ninfos, uma palavra criada que significa noivo, está representando Vênus. Isso quer dizer que quando você é iniciado no sacerdote, você se torna um noivo. Mas e o celibato de Roma? Sim, mas como noivo, você não tem que ser celibatário. Mas não vamos entrar muito em detalhes. Miles, o representante do soldado de Marte, Leão, o leão representante de Júpiter, Perses, a representação persa da Lua, Luna, Heliodromo, o mensageiro do Sol, representante de Sol, e finalmente Pater, que significa pai, representante de Saturno. Era possível que um iniciado no mitraísmo fosse membro de mais de um culto, mas as mulheres não podiam se tornar membros. Isto é catolicismo. O catolicismo romano é o mitraísmo. Este é o aspecto persa do culto. Aqui está o braço oculto, estes são os bispos que perambulam, eles controlam o ocultismo no mundo, os segredos mais profundos do oculto, todas as coisas para todos os homens. Ali o Papa recebe o tilak, ele recebe o bindi, a marca vermelha na fronte, que é o sinal de Siva, e Siva é Lúcifer. E aqui ele beija o Corão, todas as coisas para todos os homens. A Bíblia diz em Apocalipse 17:2, com quem os reis da terra cometerão fornicação. E aqui estão todos eles, da queda, na frente do Papa.
Nós olhamos para os reis da terra que criaram pânico neste planeta e eles têm negócios com o papado. Vejamos Gorbachev com o papado, aqui há ditadores com o papado, tudo faz parte do mesmo pacote. Por que eles sempre usam preto quando eles visitam o Papa? Porque eles têm que refletir os dois lados da história maçônica, o conhecimento do bem e do mal. A rainha dos Bilderbergers, o príncipe Philip, nós temos muita coisa interessante a dizer sobre ele. O príncipe Charles usando preto e o Papa usando branco. E aqui nós temos os equivalentes no mundo islâmico. Gravata preta, pelo menos. Estão vestindo também meias pretas. Aqui está Margaret Thatcher, ali está Carter, os japoneses, a família Bush e a família Blair. Será que os reis deste mundo trabalham com este sistema, sim ou não? Há outro sistema na Terra que se qualifica como este sistema? Inácio de Loyola, juntos. Se você está pensando em votar, veja esses dois candidatos aqui. Há uma batalha entre este daqui e este de cá. Mas estes dois pertencem ao caveira e ossos. Então, por que nos importarmos com quem vai vencer a próxima eleição? Quem vai se importar? Apocalipse 17:6. E eu vi a mulher bêbada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus. Aí está. A noite de Bartolomeu, os valdenses, a guerra dos 30 anos, a guerra dos 100 anos, o derramamento de sangue, Stalin. Eles fizeram tudo o que eles quiseram com o povo de Deus. Inacreditável. Eles os matavam de um lado para o outro. A Inquisição, São Tomás de Aquino disse, os hereges condenados deveriam ser mortos, como quaisquer outros criminosos. A Igreja Católica respeita a consciência e a liberdade. Não obstante, quando confrontada pela heresia, ela faz uso da força, a punição corporal, a tortura. Ela acendeu na Itália as fogueiras da Inquisição. Este é o único sistema que se qualifica. Nós já falamos do juramento jesuíta. Eu não vou ler aquele juramento de novo. As terríveis torturas dos hereges, aqueles que querem acreditar e praticar o que eles creem e que tomam a decisão por si mesmos, decidindo por si mesmos em quem acreditar. O Apocalipse 17 nos dá mais informação. Apocalipse 17:7. E o anjo me disse, por que tu te maravilhas? Eu te contarei o mistério da mulher e da besta que a carrega, que tem 7 cabeças e 10 chifres. Então vamos discutir isso um pouco mais. A besta que tu viste era e não é, e subirá. O Cordeiro de Deus era uma vez, e então ele não era mais, e então ele voltará de novo. Não é verdade? É a contrafação de Cristo. Esse sistema se coloca no lugar de Jesus Cristo. Então, esse poder político, esta besta que tu viste, que era e não é, e subirá do abismo sem fim, e irá para a perdição, e aqueles que moram sobre a terra se maravilharão, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, quando eles contemplam a besta, que é e não é, e contudo é. Essa é uma declaração interessante. Há muita especulação sobre ela. Vamos tentar compreender alguma coisa sobre ela. Eu não quero ser dogmático, mas vamos tentar compreender. O contexto de não é. Em 1798, a besta recebeu uma ferida mortal. Não está certo? De modo que a besta era, uma vez, ela governava a Idade Média, e então, de repente, ela não é mais. Ela morreu. Ela parecia ter recebido uma ferida mortal e então ela voltará mais uma vez, não é verdade? Agora vamos dar uma olhada no contexto de não é. Em 1798, ela recebeu uma ferida mortal. Mas o que ela fez em segredo, clandestinamente, enquanto ela estava supostamente morta? Bem, em 1854, o dogma da Imaculada Conceição. Em 1870, o da infalibilidade. Em 1929, o Papa se coroou soberano do mundo. Em 1951, a Assunção de Maria. Atualmente, Maria é advogada, mediatriz e corredentora. Ela totalmente substitui a Jesus Cristo.